Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Deus não apenas nos ama, Ele nos fortalece em cada queda e nos ensina a levantar com mais esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos rezar logo no início a oração a São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam no mundo para perder as almas. Amém. A confiança em tempos difíceis. Mensagem para o dia 17 de agosto. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama. Procurei-o, sem encontrá-lo. Cântico dos Cânticos, capítulo 3 e versículo 2. Meu filho amado, ao final deste dia, quero que reflitas sobre a confiança em Deus, especialmente nos momentos de dificuldade. A vida pode ser desafiadora e cheia de incertezas, mas quero que saibas que a confiança em Deus é a âncora que te mantém firme, mesmo nas tempestades. Não importa o que estejas enfrentando, Deus está no controle de tudo e nunca te abandonará. Sou mãe, sou tua mãe. Compreendo as tuas angústias e estou aqui para interceder por ti. Mas quero também que saibas que ao confiar plenamente em Deus, permite que Ele atue de maneiras maravilhosas em tua vida. A confiança é a chave para a paz, pois ela nos liberta do medo e nos dá serenidade para viver cada momento com coragem. Neste momento de descanso, entrega tuas preocupações a Deus, confiando que Ele cuidará de tudo. Repousa com a certeza de que Deus nunca te deixará desamparado. A palavra-chave de hoje é descanso. Gente, esse descansar em Deus é entregar a Ele as nossas preocupações e trabalhar naquilo que compete a nós. Nós vamos entregar a Deus aquilo que nos preocupa, que nos ocupa antes de acontecer. Aquilo que está na nossa mente e muitas vezes não está ainda acontecendo. Aquilo que nos preocupa, nos ocupa demais antes da hora. E aí estaremos então tendo duas ações. Uma preocupação com esse futuro, com algo que ainda não chegou, não aconteceu, e o dia de hoje, a realidade de hoje, as dificuldades próprias do dia de hoje. Aí não é difícil realmente de que a gente fique tão cansados, porque é luta em cima de luta. E sim, temos as lutas diárias. A vida é luta, com toda certeza. Porém, nós não podemos e não devemos buscar mais fardos para o dia de hoje. O dia de hoje já traz as suas preocupações. O dia de hoje já traz as suas lutas, já traz o seu trabalho, já traz aquilo que nós já precisamos enfrentar agora e não podemos deixar para depois. Então, a cada dia a sua dor, a cada dia a sua preocupação, a cada dia o seu trabalho. Mas lembre-se, aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer.
aquilo que você pode fazer, aquilo que está nas suas mãos, está dentro da sua competência, faça. E se você e eu, humanos miseráveis, limitados, quantas vezes assumimos um trabalho e damos conta, porque temos senso de responsabilidade, porque nos dedicamos, porque vamos com medo, com cansaço, mas a gente vai. Imagina um Deus que tudo pode e muito nos ama. É claro que Ele vai cuidar de tudo para nós. É claro que, se entendermos isso, não apenas entendermos, mas sentirmos de verdade, nós iremos descansar em Deus. E aí nós vamos correr atrás de fazer aquilo que precisa. Hoje, por exemplo, eu tenho que refogar feijão. Então, eu vou me dedicar a refogar esse feijão que está aqui. Suponhamos que fosse o final do pacote. Não, eu abri um pacote hoje, usei metade, a outra metade vai na próxima cozinhada, né? Imagina se eu estou aqui, peguei o último feijão do pacote, coloco ali para refogar e tal, e preocupada se eu vou conseguir comprar o próximo pacote, se isso, se aquilo, sabe? Assim com umas preocupações, umas neuras, não é o momento. Nesse momento eu tenho que estar toda ali, refogando aquele feijão, cuidando do tempero. Vai me dizer, dona de casa, que você nunca cozinhou, seja um arroz, um feijão, que foi depois de pronto, fala, esqueci de colocar o sal, esqueci de colocar, sei lá, uma erva, um isso, aquilo, lá, não fui lá na horta buscar o cheiro verde. Enfim, quantas vezes a gente passa por isso? De esquecer algo que aparentemente não podia ter esquecido. Se a gente tivesse deixado o piloto automático fazendo, já que é uma coisa que a gente faz há muito tempo, é claro que a gente teria feito, mas a gente não está ali naquele momento entregue inteira. Aí acontece de esquecer o sal, porque está ali refogando aquela comida, aquele alimento, mas com a cabeça lá em Júpiter, lá não sei aonde, lá no futuro que ainda não chegou, trabalhando com os fantasmas que atormentam o meu pensamento, a minha cabeça, e aí eu esqueço de colocar o sal. Meu marido que às vezes fala isso, fala, olha, às vezes eu estou tomando banho e de repente eu penso, e aí, eu lavei o cabelo ou não lavei o cabelo? Então, assim, quando nós estamos pensando tanto em outras coisas que não é o momento de agora, infelizmente, vai faltar alguma coisa, vamos esquecer de alguma coisa. Claro, quando se trata de, cozinhei o feijão na hora que eu abri, eu conheço até pelo cheiro, né? Falei, eita, tá faltando alguma coisa. Aí você experimenta ali antes de servir, dá tempo de corrigir. Mas veja, trouxe um trabalho a mais, porque você experimentou e vai ficar chateado porque você esqueceu. Aí vai pegar o sal e colocar ali. É uma ação simples, mas é porque eu dei um exemplo simples. Toda vez que nós não vivemos o momento e prestamos atenção naquele trabalho ali, nós podemos esquecer de algo que pode ser acidental ou essencial. Pode ser algo importante ou algo que não faça tanta diferença. Eu gosto de colocar, por exemplo, folha de louro no feijão. Eu acho que fica mais saboroso. Meu esposo diz que não faz diferença. Então, se eu esquecer de colocar a folha de louro, para ele, que diz que não sente diferença, é algo acidental, que não tem importância. Para mim, é quase essencial, porque para mim dá um sabor extra, dá um gostinho diferente. Então, nós temos que viver aquele momento. Quantas vezes nós vemos pessoas que falam assim: eu vejo fotos do meu filho, me dá uma saudade, não sei o quê.
Eu, particularmente, não entendo muito esse sentimento. Meu filho está com 9 anos. É claro que eu amava, claro que, né, aquele cheirinho de neném, aquela dependência, aquela mãozinha pequenininha que mal abraçava meu dedo. Claro que aquilo era muito gostoso. Porém, eu tive a graça de viver aquele momento integralmente. Durante o tempo de vida do meu filho, pouquíssimas vezes eu deixei para outra pessoa cuidar para mim. Pouquíssimas vezes eu me entreguei, eu vivi aquilo ali. Eu sei, não é a realidade da grande maioria das mulheres. Eu sei. Aí a pessoa sente falta. Mas por quê? Muitas vezes, além da mulher trabalhar fora, quando ela está em casa, ela está correndo para dar conta dos afazeres domésticos, que acabou ficando para ela também, está preocupado com alguma coisa do trabalho lá e tantas outras coisas. E o tempo que fica com o filho, infelizmente, não é aquele tempo que aproveita tanto. Outra coisa, hoje, se eu gastar o meu tempo, isso, ao meu ver, e não quero desrespeitar ninguém, ao meu ver, tem um toque de inteligência emocional também. Se eu gastar meu tempo com saudosismo, pensando lá quando meu filho era bebê, eu não vou estar aqui quando meu filho tem 9 anos e ainda precisa de mim. Eu ainda posso desfrutar da companhia dele, eu ainda tenho muito a ajudá-lo. Então, quando a gente pensa demais em algo que já foi ou algo que ainda vai acontecer, não dá para viver o agora, porque a cabeça ou está lá atrás ou está lá frente e não está no agora. E isso é triste e nós temos que nos policiar em relação a isso. Nós rezamos no Pai Nosso, livra-nos do mal, mas nós temos que fazer a nossa parte também para evitar as situações do mal. E a situação do mal muitas vezes acontece dentro da nossa cabeça, aonde nós alimentamos preocupações, onde nós alimentamos uma saudade que não é tão necessária. Claro, lembrar quando os nossos filhos eram pequenos, quando eu morava em outra cidade, quando eu trabalhava com fulano, quando eu era vizinha de ciclano, tudo bem, até uma altura. Lembrar que era bom, que era gostoso, mas agradece a Deus por aquilo, agradece por ter vivido aquilo e já pensa, e agora? Qual é a bênção que eu estou vivendo nesse momento? O que é que eu tenho hoje que eu tenho que desfrutar ainda mais do que eu desfrutei daquela vizinha, da amizade com a vizinha, tá, gente? Não leva a mal, né? Da amizade que eu tinha com aquela vizinha, eu desfrutava daquele trabalho que eu exercia, eu desfrutava daquela cidade que eu morava e hoje não moro mais. Então, quando a saudade me arremeter a um passado, não fique muito tempo vivendo esse passado. Volte rapidinho seu pensamento para o agora e procure as suas bênçãos de agora. Sim, provavelmente, quando a gente não está bem aqui no presente, a gente começa a buscar no passado. Ah, eu era feliz e não sabia. É verdade, tudo bem, era feliz e não sabia, mas e hoje? O que é que você sabe que te ajudará a ser feliz hoje, a vivenciar esse momento de agora, a desfrutar melhor desse momento de agora, das suas amizades de agora, da vizinhança de agora, do seu trabalho de agora, das pessoas com quem você interage no hoje? Então, olhou para trás, teve um sentimento, tudo bem, isso é bom, é normal, é saudável. Porém, não fique lá, porque não é lá que você está aqui. E é assim que a gente vai aproveitando o agora, entendendo que o momento é agora, que o que cabe a mim, o que cabe a você, nós vamos fazer, porque Deus vai nos capacitar para isso. E o amanhã
entreguemos para Deus. Assim como quando vem as lembranças do passado, entregue para Deus o agradecimento, o louvor por ter vivido aquilo, entrega também essas preocupações. Entrega na mão daquele que tudo pode. O que você pode? Quanto que você pode? De que maneira você pode resolver uma coisa que não aconteceu, uma realidade que não se estabeleceu? O exame não chegou, você não leu ainda o que está ali, qual é o diagnóstico. Por que que você vai se preocupar hoje? Por que que você vai se descabelar com uma coisa que você não sabe? Tem 50% de chance de dar alguma coisa e 50% de não dar nada. Mas aí você opta por sofrer e podendo até piorar o seu quadro diagnóstico. Não é inteligência emocional fazer isso. O nosso momento é o hoje. Vamos viver o hoje. E hoje nós temos muitas bênçãos. Hoje nós temos muitas graças derramadas sobre nós, nos envolvendo, alcançando os nossos familiares, os nossos amigos. Quanto aos que estão em dificuldade e em momentos de dor e de tristeza, nós podemos ajudá-los apoiando com oração, com presença, com carinho. É o que dá para ser feito, é o que pode ser feito e é o que devemos fazer. E não apenas reclamar, chorar, se lamentar. Isso não ajuda. Chorar é necessário quando temos tanta dor e tanta tristeza que a gente precisa colocar para fora. Se é o caso, chore, mas volte logo a agradecer a Deus, porque esse Deus que a gente ama, que a gente conhece, que a gente sabe que nos ama, ele merece toda a honra e todo o louvor. Nós podemos ir chorar no colo de Deus, chorar no colo de Nossa Senhora, óbvio, mas será que é só choro que a gente tem para levar? Será que é só dor e reclamação que a gente tem para entregar? E as bênçãos, que são tantas, não temos que agradecer? Temos. E nós precisamos entender isso, que ao olharmos as bênçãos de hoje e nos colocarmos em oração, em louvor, nós descansaremos o nosso coração, porque quando eu vejo as bênçãos da minha vida, inevitavelmente eu irei, já que eu me digo cristã, eu irei agradecer a Deus. E ao ver as bênçãos, agradecer a Deus, o meu coração vai se aliviando. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você. Então, amanhã, semana que vem, mês que vem, não será diferente. Assumamos essa verdade e assumamos essa necessidade que nós temos de amar mais a Deus e perceber que Ele nos ama. Você já deve ter visto casos, infelizmente, de pessoas que amam tanto o seu parceiro e não vê os seus defeitos, confia cegamente. Isso é amor. Tá, é um amor cego que, no caso, por ela amar um outro ser humano, infelizmente ela pode ser traída. Mas diferente disso é o nosso amor com Deus, o nosso amor para com Deus. Que nós, se nós o amássemos igual essa pessoa que ama tanto e não vê os defeitos, como diz aqui, percorre cidades, ruas, procura mesmo, porque o coração deseja tanto que a pessoa não fica parada, ela vai em busca. Se nós amarmos a Deus desta forma, e já que Ele não tem defeito, então não precisamos nos preocupar. Podemos amá-lo dessa forma e buscá-lo, assim como diz aqui em Cântico dos Cânticos, buscando nas cidades, nas ruas,
Vamos buscar Deus no nosso dia a dia, enquanto a gente faz a comida, enquanto a gente limpa a casa, enquanto a gente cuida dos filhos, enquanto prepara a marmita do marido, enquanto conversa com os netos. Vô e vó, por favor, conversem com seus netos, tenham carinho com seus netos. É muito. A gente sempre ouve falar que vó e vô são pais com açúcar, porque eles não têm aquela preocupação de ir lá na frente, não tem aquela preocupação de ficar educando o tempo todo, então tem carinho. Isso é muito falado e muitos netos hoje só ouvem falar que ter vô e vó é muito bom, mas não estão desfrutando da companhia, do amor, do colo, dos mimos que um vô e uma vó normalmente faziam no passado e hoje parece que estão deixando a desejar. Então tomemos cuidado com isso para viver o hoje. Quais são as bênçãos que nós temos hoje, que nós devemos agradecer, que nós devemos desfrutar, que nós devemos amar e reconhecer que o próprio Deus nos deu. Vamos fechar aqui com uma oração que eu senti logo depois de fazer essa leitura. Vai ouvindo e, se puder, faça aquela oração de confirmação. Eu vou falando e, se você concorda, vai dizendo: sim, Senhor, eu concordo com isso mesmo, Senhor, eu quero isso para mim. Uma oração de confirmação. Eu falo e você aí, me ouvindo, vai confirmando esse pedido e até mesmo acrescentando: Senhor, quero e preciso confiar mais em Ti, no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua misericórdia. Dá-me a graça, Senhor, de amar e esperar em Ti. Dai-me a graça de me entregar e descansar na Tua providência. Amém. Palavra-chave de hoje: descanso. Confia em quem pode fazer e se livre dessa preocupação para que você possa descansar o seu coração, a sua mente. Não fique sofrendo por algo que não há necessidade. A cada dia, a sua cruz. A cada dia, os seus problemas e suas dificuldades. Mas no futuro, quanto ao futuro, a Deus pertence. Hoje, descansa. Mas descansa no colo de quem te ama, no colo de quem faz tudo por você, no colo de quem te quer muito melhor do que o que você mesmo deseja para si. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.